Tem palavras que parecem pequenas, simples e inofensivas, mas carregam um peso espiritual muito maior do que a gente imagina. E isso não é exagero nem discurso religioso. É uma realidade espiritual que muitas vezes passa despercebida no dia a dia. A Bíblia deixa claro que aquilo que sai da nossa boca não é algo isolado, mas sim um reflexo direto do que está dentro do nosso coração. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz o seguinte: "Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração." E essa frase por si só já deveria fazer a gente parar e refletir profundamente sobre tudo aquilo que temos dito ao longo dos dias. Porque no fim das contas não se trata apenas de palavras soltas, se trata de identidade, de transformação e de intimidade com Deus. E aqui vai uma verdade bem direta, daquelas que às vezes incomodam, mas precisam ser ditas. Existem muitas palavras e formas de falar que foram normalizadas até no meio cristão, mas que simplesmente não combinam com uma vida guiada pelo Espírito Santo. E não, isso não tem nada a ver com ser certinho demais ou viver preso em regras religiosas. Tem a ver com entender que palavras têm poder. Elas não são neutras. Elas constroem ou destroem, libertam ou geram morte. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Isso significa que aquilo que você fala diariamente está moldando não só o ambiente ao seu redor, mas também a sua própria vida. Um dos primeiros tipos de palavras que todo cristão deveria evitar são as palavras de maldição. E aqui não estamos falando apenas de xingamento direto contra outras pessoas. Muitas vezes a forma mais comum de maldição é aquela que a gente declara contra nós mesmos, sem perceber. Frases como "minha vida não presta, nada dá certo", "eu sou um fracasso", "sempre dá errado comigo", parecem apenas desabafos, mas na prática são declarações negativas que você está fazendo com a sua própria realidade. E o problema disso é que você começa a concordar com aquilo que Deus nunca disse sobre você. Deus não te chamou de fracassado. Deus não te declarou derrota sobre a sua vida. Então por que você insiste em repetir isso sobre você mesmo? Existe uma diferença muito grande entre reconhecer dificuldades e viver declarando. E essa mesma diferença revela o nível de renovação da sua mente. Como está escrito em Romanos: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos capítulo 12, versículo 2. Outro tipo de fala extremamente perigosa e muitas vezes ignorada são palavras de murmuração. Reclamar de tudo, o tempo todo, viver insatisfeito com qualquer situação, sempre enxergar o lado negativo. Isso não é só um jeito de ser, isso revela algo espiritual. A murmuração mostra um coração ingrato, um coração que perdeu a capacidade de reconhecer aquilo que Deus já fez. O povo de Israel, mesmo vendo milagres incríveis, como o mar se abrindo e o alimento caindo do céu, vivia reclamando constantemente. E isso desagradava profundamente a Deus. E hoje não é nem um pouco diferente. Muitas vezes a gente tem muito mais do que precisa, mas ainda assim vive insatisfeito. E aqui vai algo importante. Não é errado falar sobre problemas, não é errado você desabafar, mas existe uma grande diferença entre levar suas dores a Deus e viver reclamando como se Ele não tivesse no controle de nada. Agora, entrando em um ponto mais sensível, principalmente para os mais jovens, palavras sujas, imorais e piadas de duplo sentido. Isso se tornou extremamente comum, normalizado, até incentivado em muitos ambientes. Parece algo leve, engraçado e inofensivo, mas será que combina com alguém que diz seguir a Cristo? Em Efésios capítulo 5, versículo 4, está escrito: "Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças." E o problema não é só falar, é se acostumar. Porque aquilo que antes te incomodava, com o tempo passa a ser normal, depois passa a ser engraçado, e quando você percebe já faz parte de quem você é. E isso revela muito sobre o estado do seu coração. Outro tipo de palavra que precisa ser evitada é a fofoca, que muitas vezes vem disfarçada de preocupação ou até pedido de oração.
Falar da vida de alguém sem necessidade de expor erros, compartilhar informações que não te pertencem, tudo isso destrói relacionamentos e cria um ambiente muito tóxico. E o mais perigoso é que a fofoca raramente se apresenta como algo errado. Ela vem como uma aparência inocente, mas a Bíblia é muito clara sobre isso. No livro de Tiago tem um versículo que diz o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Tiago capítulo 4, versículo 11. Nesse versículo somos instruídos a não falar mal uns dos outros, porque quando você faz isso, você não está apenas ferindo alguém, você está se colocando em um lugar que não é seu. As palavras de mentira também entram nessa lista. Óbvio, não tem como colocar de fora, né? Embora isso pareça muito óbvio, na prática muita gente relativiza a mentira. Pequenas distorções, mentirinhas, omissões estratégicas, tudo isso é tratado como algo normal, dependendo da situação. Mas Deus não trabalha com meias verdadeiras. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma que Ele é verdade, e isso significa que viver na mentira é se afastar do próprio Cristo. Além disso, a mentira nunca vem sozinha. Ela sempre puxa outra e outra, criando um ciclo difícil e infinito de se quebrar. Também existem palavras de orgulho, que muitas vezes possam ser despercebidas, porque estão escondidas em atitudes aparentemente normais, entre aspas. A necessidade de se exaltar, de sempre querer mostrar que sabe mais, se achar superior aos outros, que é melhor, que é mais espiritual. Isso revela um coração que ainda quer ser o centro. E o orgulho é algo pequeno. Foi justamente isso que levou à queda de Lúcifer, porque ele queria ser maior do que Deus. E Deus resiste ao orgulhoso, e isso é algo sério. Palavras orgulhosas não apenas afastam as pessoas, mas também afastam você daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Um outro ponto importante são as palavras impulsivas, aquelas ditas no calor do momento, quando a emoção fala mais alto e que a sabedoria. Aquela resposta atravessada, aquele comentário carregado de raiva, aquela frase que depois você se arrepende profundamente. Tudo isso deveria ser evitado com um pouco mais de controle e consideração com o próximo. Em Tiago tem um versículo que diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nesse versículo, somos orientados a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, mas muitas vezes fazemos exatamente o contrário. E as consequências disso podem ser profundas, porque palavras têm poder de marcar pessoas por muito tempo. Também existem palavras vazias, que são aquelas que parecem espirituais, mas não têm, na verdade, prática por trás. Falar de Deus sem viver o que fala, usar frases bonitas, citar versículos, parecer alguém cheio de fé, mas na prática viver uma vida distante disso. Isso é hipocrisia. E Jesus foi extremamente duro com esse tipo de atitude. Deus não se impressiona com discursos bem elaborados. Ele olha o coração, a intenção, a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. E por fim, existem palavras que enfraquecem a fé, que apagam a esperança e que revelam a incredulidade da pessoa. Frases como não vai dar certo, Deus não vai fazer, pra mim acabou, eu acho que Deus esqueceu de mim, parecem apenas desabafos, mas carregam uma mensagem muito mais profunda de desconfiança. A fé não é ignorar a realidade, mas é escolher confiar em Deus apesar dela. E isso precisa aparecer também nas suas palavras, porque aquilo que você fala mostra no que você realmente acredita. Agora pare e pensa comigo com sinceridade. Se alguém passasse um dia inteiro ouvindo tudo que você fala, absolutamente tudo, essa pessoa perceberia que você segue a Cristo? Não pelo que você diz que acredita, mas pelo jeito que você fala, reage, responde e se expressa nos momentos comuns da vida. Porque ser cristão não é só sobre o que você declara publicamente, mas sobre aquilo que você revela nos detalhes, inclusive nas suas palavras. E no final de tudo fica uma mensagem simples, mas extremamente profunda. Não é apenas sobre vigiar a língua, é sobre permitir que Deus transforme o seu coração.
coração é transformado de verdade, as palavras mudam naturalmente. Você não precisa forçar, simplesmente flui diferente. Deus não quer apenas que você fale melhor, Ele quer que você seja alguém novo por dentro. Alguém alinhado com Ele em essência, não só em aparência. Então, a partir de hoje, antes de falar qualquer coisa, faça uma pausa e pensa com sinceridade. Isso que eu estou prestes a dizer reflete a Cristo? Isso edifica alguém? Isso vai machucar Deus? Porque se não honra, talvez é melhor ficar até calado. Mas se honra, fala sem medo e com confiança. Porque o mundo precisa ouvir palavras que tragam vida. E que a sua boca deixe de ser algo de reclamação, negatividade ou destruição. E passe a ser um instrumento de cura, encorajamento e luz. E que no fim de tudo, cada palavra que sair de você aponte para aquilo que realmente importa. Uma vida que glorifica a Deus em absolutamente tudo, até mesmo naquilo que você fala todos os dias. Então é isso, meus irmãos. Era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Se você precisou ouvir essa palavra, deixe seu like porque isso me ajuda muito. E também, se você quiser, compartilhe com algum amigo seu que precisa ouvir isso. E se vocês quiserem, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, se vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.